Graças a Deus, né? Meus amados, hoje eu quero falar do outro lado da vida que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? A qual um dia eu acreditei nas Sagradas Escrituras e hoje estou aqui para ajudar pessoas que estão interessadas também por esse tema, né? É um tema que é preciso a gente analisar com muito cuidado. Eu quero falar, meus amados, do outro lado da vida, ou seja, a Bíblia vai dizer, com base na palavra de Deus, né? No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo do número 22, está escrito assim: E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ponto. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Olha só. Duas personagens, dois homens, um rico e um pobre. O rico gostava de se vestir bem, gostava de festas, comemorações, estava sempre em harmonia, enquanto o outro era um mendigo. O mendigo, além de ser um mendigo sem ter condições financeiras, era um homem que, segundo a Bíblia, que era doente, era enfermo. E esses dois homens viveram um próximo do outro. Mas a Bíblia vai dizer que do outro lado da vida, olha só, meus amados, né? A Bíblia vai dizer que morreu primeiro o mendigo. E quando o mendigo morreu, os anjos de Deus vieram buscar ele. Quer dizer, buscar a alma dele, não é isso? Porque quando o ser humano morre, quando Deus nos fez, ele nos fez de três matérias, né? Três substâncias: corpo, alma e espírito. Quando o ser humano morre, há uma divisão, né? Entre o corpo e a alma e o espírito. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 está escrito: E o espírito volte, não, e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte para Deus que o deu. Então, o corpo, a matéria ali, né, vai ser colocado na terra, como nós sabemos. O espírito será levado para Deus, que foi Deus que deu, e a alma, né? O que a Bíblia nos ensina, meus amados, o cuidado que nós deveremos ter é com a nossa alma. E a alma, para onde vai? Dois lugares: céu ou inferno. E o que mais me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que morreu o mendigo e os anjos de Deus veio buscar. Enquanto morreu, né, enquanto o rico foi sepultado no inferno. Então, meus amados, é uma realidade muito séria quando falamos desse tema, né? Que a Bíblia vai dizer que quando o rico, conscientemente, o rico foi sepultado no inferno, ele estava consciente. Ele estava consciente realmente. E, ou seja, ao fechar os olhos, né, ao período dessa separação entre corpo, alma e espírito, digamos, quando a pessoa morreu ali, enquanto ela fechou os olhos, se apagou para este mundo, e quando abriu os olhos novamente, já estava onde? No inferno. E lá ele começou a gritar. Se a gente começar a continuar a leitura, ele vai dizer: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Ou seja, num período que ele abre os olhos, ele vê o quê? Ele estava no lugar de tormento, olhou os olhos para cima e viu Lázaro. Lázaro estava, ou seja, no paraíso, né? No lugar de paz, no lugar bom. E ao lado dele, Abraão, o pastor daquela época. E enquanto ele estava onde? No inferno. E aí ele começa a gritar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Meus amigos, olha só,
esse homem só se preocupou na eternidade, só se preocupou na salvação. Tarde demais. É como muitas pessoas hoje, né? Hoje, o homem só pode ser salvo por meio do Evangelho. Nós só somos salvos por meio de Jesus Cristo. Nos dias de Noé, historicamente falando, quando Deus decidiu destruir com a humanidade devido ao pecado, né? Porque o pecado ele provoca a ira de Deus. Nos dias de Noé, Deus alertou a Noé e pediu para que Noé construísse a arca. Aonde aquela arca serviu como meio de salvação para Noé e a sua família e mais pessoas. Aquela arca ali dava para salvar os povos daquela época, milagrosamente falando. Mas Deus sabia do coração do homem que muitos não iam crer. Muitos não iam crer, como de fato, né? Só 8 pessoas foram salvas naquela época. E hoje Deus prometeu também de salvar a humanidade, né? Não de um caos, de uma enfermidade, né? Ele prometeu salvar a nossa alma. O Senhor nos prometeu nos livrar do inferno, que o inferno, meus amados, está em chamas, esperando todo pecador que não se arrepender dos seus pecados. Você que vai assistir esse vídeo, preste bem atenção. Como é que está a sua vida espiritual? Você tem que se preocupar? Ou você está só pensando, não, depois desse assunto, depois é que eu vou me interessar. A hora é agora, meu irmão. A hora é agora. Assim como nos dias de Noé, o meio de salvação foi a arca, hoje, né, nos dias que procedem, né, no presente tempo que nós estamos vivendo o período da graça, né, aonde o apóstolo Paulo alertou a Timóteo, né, que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação está aqui. A salvação está aqui. A pregação do Evangelho, o Evangelho está sendo pregado, Jesus está sendo anunciado, né? Então não deixe para se preocupar desse lado, dessa área. Ou seja, não faça igual fez o rico, perdão. O homem rico. É agora. A hora é agora. Então, medita aí. Como é que está a sua vida espiritual? Segundo a história vai dizer que Lázaro lutou na sua humildade, na sua pobreza, ele conheceu a Deus. Enquanto o rico, na sua riqueza, ele se esqueceu de Deus. Essa é a realidade. Reflita nessa mensagem e que Deus te abençoe.